Bateu o desespero no senhor Eduardo Bolsonaro. Olha, Eduardo Bolsonaro apareceu aí no YouTube. Eu vou te mostrar já já trecho aí do vídeo dele. Parece que Eduardo Bolsonaro tá mal, hein? Você pega uma foto do Eduardo Bolsonaro antes e depois, parece aquelas fotos de celebridades antes e depois das drogas. Tá uma coisa assim que eu vou te falar, viu? Virou piada nas redes sociais aí o Eduardo Bolsonaro. O que aconteceu? Semana passada, o Eduardo vazou aí pra jornalista Malu Gaspar, do Globo. Eu sempre falo aqui dela, né? As fake news saem direto do WhatsApp de alguém da família Bolsonaro e vão para a página do Globo lá como se fossem verdades. Ela é assessora de imprensa de bandido fascista. Saiu lá uma fake news lá no Globo dizendo que o Bolsonaro foi convidado para a posse de Donald Trump. Aí logo toda a imprensa deu a notícia. O Bolsonaro aproveitou e pediu para reaver seu passaporte para ir para a posse do Trump. Isso enquanto, e hoje a gente sabe, a Polícia Federal mandava para o Alexandre de Moraes um pendrive com provas para a prisão do Bolsonaro. A Polícia Federal mandou e chegou ao gabinete do Alexandre de Moraes ontem provas aí do caso, não só do caso das joias, mas de outros crimes que o Bolsonaro cometeu nos Estados Unidos. Provas aí que são vídeos do Tenente Coronel Cid vendendo as joias, recomprando as joias, provas de movimentação financeira aí da quadrilha do Bolsonaro, provas aí, depoimentos que foram prestados aí ao FBI nos Estados Unidos de brasileiros que estavam ali na Apex, que a Apex Brasil é uma estatal que estava sob controle do general Cid. Enfim, todas essas provas, fotos das joias, vídeos, enfim, tudo que você puder imaginar, chegaram só ontem pro Alexandre de Moraes prender o Bolsonaro. E o Bolsonaro querendo o passaporte dele. Pra quê, né? O Bolsonaro que já se refugiou na Embaixada da Hungria. Aí eu pergunto a você, cara e cara plantonista, um cara que queria ficar refugiado numa embaixada, casarão ali, pequeno, porque se você pensar, não é a casa só para ele, né? Tem lá o embaixador, tem lá os funcionários da embaixada, tem lá os trabalhos ali da seção consular, o Bolsonaro fica preso ali num quartinho e tem no máximo uma piscina para ele, num lugar que qualquer drone pode sobrevoar e filmá-lo, enfim, ele ia ficar preso assim, ia ficar em prisão domiciliar, praticamente se fosse decretada uma prisão dele no ano passado, enquanto ele estava foragido. Esse era o refúgio que o Bolsonaro imaginou para si. Por isso se refugiou na embaixada, com medo de ser preso. O cara que ia ficar na embaixada, alguém acha que ele não vai preferir ter o país inteiro dos Estados Unidos a seu dispor? O cara ia ficar numa embaixada preso. Para ele ficar preso, olha, só não pode sair dos Estados Unidos. Tá lindo para ele, não tá? A comparação tá ótima. Por isso que ele quer o passaporte. O Trump vai ser presidente, ele sabe que ele jamais será extraditado, preso ou deportado pelo Trump. Ele sabe disso. Então, ele quer fugir para os Estados Unidos. O Alexandre de Moraes percebeu e falou, olha, se o Bolsonaro foi convidado, eu mostro o convite. Já fiz aqui vários vídeos mostrando que o Eduardo Bolsonaro não conseguiu provar que recebeu o convite. Ele falou que ia mandar ali para o Alexandre de Moraes, chamou isso de burocracia, tudo mais. Aí ele fez um post no Twitter, para rebater tudo que eu falei num vídeo que eu publiquei algumas horas antes. Aí, porque a esquerda estava debochando e tal, mas ninguém tinha feito até então um vídeo mostrando todas as provas ali de que o Eduardo Bolsonaro estava mentindo. Aí ele tentou rebater e não rebateu nada. Eu mostrei isso aqui no vídeo de ontem. Quem assistiu aí sobre o Eduardo Bolsonaro vai ver que não rebateu nada. Aí ele fez um vídeo para postar no Instagram e no TikTok dele, onde ele tem milhões de seguidores, para dizer basicamente, olha, vamos lá no meu Twitter que eu expliquei tudo lá. E não estava nada explicado. Na sanha aí de tudo isso, o Eduardo Bolsonaro fez também um vídeo no YouTube dele. Aí fez outro vídeo. Ele sempre usa um fundo, que é um mapa-mundi antigo, tudo mais. E aí, nesse vídeo, ele virou chacota. Por que ele virou chacota? Eu vou te mostrar aqui o Eduardo Bolsonaro antes. E aí depois ele depois. Acho que o estresse aí, alguns insinuaram que ele estava se drogando. Acredito que não. Mas, ou será, né? Se fizer um exame toxicológico em todos os bolsonaristas, tem um, não vou falar quem é, mas o sobrenome dele começa com gay e acaba com não vou falar quem é, que se drogou, se encheu de cocaína e dirigiu bêbado com cocaína e assassinou 2 pessoas e nunca pagou pelo crime. Inclusive o irmão dele também está preso por assassinato. Tem um outro lá, o nome dele começa com Z, de Zé, e ele tem um apelido que é Trovão, que inclusive, fiquei sabendo depois,
um trovãozinho ou um raiozinho é o emoji de cocaína. Esse aí já foi internado com overdose e tudo. Não vou falar quem é, porque depois o Brasil é o país em que o poste faz xixi no cachorro. Aí depois eles me processam, tá? Mas você aí, que souber ou imaginar quem é, comenta aí, deixa nos comentários. Deixar nos comentários tá livre, tá? E aí o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro? Ele fez um vídeo, eu vou te mostrar como era o Eduardo Bolsonaro antes. Eduardo Bolsonaro. Esse é o Eduardo Bolsonaro aí que todo mundo conhece. O cara até gordinho aqui, Eduardo Bolsonaro, tal, tem outras fotos dele aqui. Pois bem, já deu pra ver, né? Aí, esse é o Eduardo Bolsonaro agora. Parece que o Eduardo Bolsonaro perdeu uns 50 quilos, né? Olha, só tem osso na cara dele. Uma olheira gigante. Olha o tamanho da olheira do Eduardo Bolsonaro. Esse cara não dorme mais. Esse cara tá com medo de prisão, tá com medo aí que descubram muita coisa dele. E aí ele fez o vídeo no YouTube. Até no vídeo que ele gravou antes já tava meio assim. Só que esse vídeo, como tava em outro cenário, ele disfarçava um pouco. O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo no YouTube de 6 minutos. Fala, olha, essa burocracia é muito ruim. Eu gostaria que o Bolsonaro fosse aí na posse. E aí ele usa como prova cabal de que o Bolsonaro foi convidado. Ele fala, até a imprensa norte-americana noticiou. E aí ele coloca no vídeo lá captura de tela e ele mostra, eu não vou mostrar aqui o vídeo com som, porque depois esses bandidos fazem assim, dão um strike no meu vídeo, tentam tirar o Plantão Brasil do ar. Para quem não sabe, se um canal tiver 3 strikes, o canal é deletado para sempre do YouTube. Só por mostrar um trecho deles. Eu posso mostrar aqui o vídeo, mas não posso mostrar o som. Mas só mostrando o vídeo já dá. Vamos lá. Ele publicou isso aqui, ele e o Jair Bolsonaro. Olha só, a imprensa norte-americana estava noticiando que Bolsonaro, Bukele, Zelensky, Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria, que é onde o Bolsonaro tentou se fugir da primeira vez, e aí tanto o Bolsonaro como o Eduardo Bolsonaro, você pode ver que o Eduardo Bolsonaro repostou, e ele também publicou o vídeo ele mesmo. Disseram, olha só, os tickets estão esgotados. Mesmo quem contribuiu com mais de $1 milhão para a campanha do Trump está na lista de espera para ter ingressos para a posse dele. Olha, não tem mais convites. Olha só, e o Bolsonaro tinha sido convidado. Aí você vai ver, nossa, a imprensa americana, a imprensa americana se resume a essa mulher aqui, né? Aí você vai ver e você fala, pô, quem é essa mulher? Ela é de um canal de YouTube de extrema-direita. Um canal de YouTube que, inclusive, tem ligações com aquele youtuber argentino que fez uma live com o mesmo Eduardo Bolsonaro, questionando as urnas em 2022. Lembra que o Bolsonaro usou uma live lá em 2022 e depois o PL entrou no TSE pedindo a anulação das eleições, mas só a anulação das urnas em que o Lula ganhou do Bolsonaro. E só a anulação da eleição para presidente nessas urnas. E só do segundo turno, tá? Se alguém votou na mesma urna para governador, aí não precisava anular, não. Aí no primeiro turno, não, no primeiro turno pode deixar, porque essas urnas elegeram 99 deputados do PL. Aí não, né? Só para presidente. E só as que o Lula ganhou. Lembra disso? Pois bem. Inclusive o Valdemar Costa Neto foi indiciado aí por golpe de Estado, uma das coisas foi isso. Inclusive o Valdemar Costa Neto delatou o Bolsonaro já em depoimento e já indicou que a sua estratégia de defesa no processo vai ser jogar toda a culpa no Jair Bolsonaro por esses crimes aí. Pois bem, essa youtuber é ligada ao youtuber argentino, porque os youtubers de extrema-direita, diferente da esquerda, na esquerda os youtubers até se conhecem, alguns são amigos, eu tenho alguns amigos aí youtubers, e tal, mas não há um contato dos youtubers de direita com o Lula, com a assessoria do Lula, com gente ali da cúpula do PT, com os deputados, nada. Na esquerda é cada um por si. Não há nem apoio, nem nenhum tipo de... nem apoio, eu quero dizer, nossa, fui ameaçado, um advogado para ajudar. Não, nada. E nem nenhum tipo de apoio assim, vou divulgar você. Nada. E na extrema-direita é o oposto. Eles divulgam uns aos outros, divulgam os youtubers, tem isso. E olha, eu sou o que menos reclama disso aqui. Outros youtubers reclamam 100 vezes mais que eu. Aí, de falta de apoio, essas coisas. Aí o que acontece? O
o Eduardo Bolsonaro tá nessa rede aí mundial, é ele quem faz esse contato aí com os fascistas internacionais, né, com a internacional fascista, e ele usa isso aí para falar, tá vendo? O convite é verdadeiro, até a imprensa, só que a imprensa é uma youtuber amiga dele. Esse é o grande argumento do Eduardo Bolsonaro, a imprensa noticiou. Quem? O youtuber amigo dele. É como se, imagina se, isso não acontece na esquerda, mas imagina se o Lula inventasse uma mentira, alguma mentira o Lula inventou, mentira bem deslavada. E aí, para provar que é verdade, ele usasse um vídeo aí meu ou de algum outro youtuber petista para dizer, ó, tá vendo? É verdade. Isso nunca aconteceu na esquerda, porque primeiro, o modus operandi da extrema-direita é a mentira, e a esquerda não faz isso, e segundo, o Lula nunca teve encrencado aí, cometendo um monte de crimes, prestes a ser preso por algo que realmente fez. O Lula, quando estava prestes a ser preso, e acabou sendo lá sequestrado pelo Sérgio Moro, ele era inocente. Então, não tinha nem como mentir, inventar uma mentira. E o Lula, inclusive, enfrentou o Sérgio Moro, enfrentou os tiranos e falou, se é para ser preso, eu vou ser preso. Ele podia se refugiar em embaixada, ele teve tempo suficiente para fugir para qualquer lugar e não fez, e falou, eu vou ficar aqui até eu provar minha inocência. Foi isso que o Lula fez. Inclusive, chegaram a oferecer para o Lula ele ir para casa com tornozeleira eletrônica, inclusive chegaram a oferecer para o Lula 2 meses antes dele ser solto, que ele poderia ficar solto com tornozeleira eletrônica. Nem a prisão domiciliar, pode fazer o que quiser. Mas tem aí a progressão de regime. O Lula falou, não, quanto mais tempo eu ficar aqui encarcerado em Curitiba, pior para esses aí que cometeram os crimes contra mim. E provou sua inocência. Já o Bolsonaro tentou fugir para uma embaixada. Imagina se tivessem realmente decretado a prisão do Bolsonaro naquele dia. O Bolsonaro até hoje foragido numa embaixada. Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!